O tema hoje da nossa pregação é a fidelidade de Jó em meio à calamidade. Jó capítulo 1, leremos somente o verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só esses dois versos e estaremos falando um pouquinho da vida de Jó. Quem era Jó? Jó era um homem que possuía um homem mais poderoso do Oriente, mas é interessante que nós começamos o verso 1 dizendo assim: o Jó era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Parte B do verso 1 do capítulo 1. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 2, diz que ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Verso 3 fala que ele era o maior de tudo o Oriente. Verso 4 diz que, interessante, diz que ele tinha uma família unida, porque essa família se reunia, essa família comemorava junto seus irmãos, no caso seus filhos, né? Os irmãos comemoravam um com outros na casa do primogênito. Tinha uma união, a gente vê claramente no verso 4 que havia uma união dessa família. No verso 5 a gente vê, a Bíblia nos narra que Jó ele ofereceu holocausto, talvez que seus filhos pudessem vir a pecar. Jó ele tinha uma preocupação que seus filhos viessem a pecar contra Deus. Então ele tinha conhecimento de quem era Deus, ele tinha conhecimento, temor ao Senhor. Jó, ele é interessante que no verso 8, quem aponta Jó é Deus. É uma coisa que a gente deveria refletir nesse período também, nesse período ao qual nós estamos estudando a Bíblia. Nós temos várias coisas que poderíamos destrinchar aqui, mas eu queria conversar com você nessa tarde sobre exatamente os dois versos que Jó ele se prostra, ele clama, ele rasga, ele sente um luto tão grande. E Jó, como toda a sociedade, como todos nós estamos vivendo nesse momento, Jó ali ele foi atingido em várias partes da vida dele. Primeiro atingiram ele na parte financeira, porque do 13 ao 17 vem três pessoas, três mensageiros, né, vamos chamar assim, três mensageiros, e cada um dá um recado a Jó de alguma calamidade que houve. E Jó, ele recebe 4 mensageiros. O primeiro eu vou falar dos 3 e depois eu vou falar do último. Jó ali, ele perde todos os seus bens, mas não vamos esquecer que esse homem era íntegro, reto, temente a Deus. Jó, ele é atingido na sua emoção, porque qualquer pessoa que tem uma vida estável, qualquer pessoa que tem uma estabilidade, e hoje nós estamos vendo muito falar em estabilidade tal, estabilidade para cá, estabilidade financeira, mas Jó ele é atingido na sua estabilidade financeira. Jó ele começa perdendo seus bens. Jó ele é atingido no seu psicológico, porque quando você perde algo, não tem como o seu psicológico ele tá equilibrado, ele te prende um pouquinho, te arrebenta um pouquinho. De alguma forma você não dorme direito, e é interessante que Jó ele vai perdendo tudo que ele tem, mas quando a gente narra que Jó, no verso
do verso 3, que Jó era o maior de todo o Oriente. Então a gente vê que entre 1 e o 3 é narrado o que Jó tinha, o que qualifica ali Jó. Os filhos, qualifica Jó, a integridade de Jó, qualifica os bens de Jó, qualifica os filhos, né, a prosperidade na quantidade de filho, porque no Oriente, naquela época, ter muitos filhos era sinal de prosperidade, e Jó ele é atingido nos bens, ele é atingido no seu emocional. Jó agora ele é atingido na sua família. Quando o quarto mensageiro vem e fala que Jó é exatamente no verso 17, 18 e 19, Jó ele recebe a notícia que veio um vento e derrubou a casa, um vento de 4 cantos, derrubou a casa e matou seus filhos, todos os seus filhos de uma vez. E nós estamos vivendo um momento de pânico, um momento que o pânico tem adentrado as nossas casas, como eu venho falando em nossas pregações, e é essas atitudes que eu queria conversar com você, sobre esse pânico. Porque eu, várias vezes, conversando com vários amigos, e a gente conversa muito, né, com um, com outro, e às vezes algumas pessoas falam assim, eu tô como Jó. Eu tenho falado isso em pregações, como Jó? Como assim? Me explica. O homem perde tudo que ele tem, inclusive a família. E a única pessoa que tinha que dar apoio a ele, que restou, que foi sua esposa, e está lá no capítulo 2, verso 9, ela diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Muitas das vezes as pessoas que nós esperamos que dê uma palavra de conforto, muitas das vezes as pessoas que nós esperamos que caminhem junto com a gente, que andem junto com a gente, são portadores de notícias ruins ou gostam de serem portadores de notícia ruim. Mas nós, como servo do Senhor, fomos chamados para ser portadores das boas novas do Senhor. Ser portador da proteção do Senhor. Ser portador daquilo ao qual eu e você fomos chamados para ser os arautos do Senhor. Abrir a boca e proclamar as verdades do Senhor. Claro que a primeira coisa que a gente vê aqui no verso 20 é então Jó se levantou, rasgou seu manto. Quando fala se levantou, vamos dividir por partes. Se levantou porque com certeza a notícia do quarto mensageiro que pegou todo aqui o contexto e quando falou da família, com certeza ele caiu de joelho, ele se prostrou, ele ficou prostrado, talvez ele entrou até em depressão, mas o que acontece, ele se prostrou, mas logo Jó se levanta, então Jó se levantou, sinal que a pancada foi muito forte. E a segunda questão aqui, quando a gente vê que a pancada foi muito forte, é porque Jó rasgou o seu manto. O significado de se levantar significa que ele estava debilitado, prostrado, esgotado, ou estagnado, como a gente tem falado, né? É interessante que quando tu toma a notícia, talvez a gente fica meio estagnado. Foi o que aconteceu com a gente. Tomamos a notícia de que vem algo muito perigoso que pode atingir nossos pais, nossos filhos, nossa família, mas tomamos a notícia. Mas agora nós temos que reagir com a notícia. Então, Jó, ele reagiu à notícia, ele rasgou o seu manto. Rasgar seu manto é um significado de luto, é um significado de uma dor muito... É um sinal de uma perca muito importante, um sinal de perca e luto, sabe? Se despir, se rasgar no momento ali. Ali foi porque a notícia foi muito forte. E Jó, ele se rasga. Jó, ele se prostra, Jó, ele se levanta, Jó, ele rasgou o seu manto em sinal de um luto, sabe? Um sinal de uma perca tamanha, de uma
uma perca de 10 filhos. Nós estamos falando de 10 filhos. Nós estamos falando de todas as suas propriedades, então o emocional, todo o emocional dele, tanto da estrutura financeira como da estrutura familiar, tudo ali estava arrebentado. E quando ele ouve da mulher da fidelidade dele a Deus, é muito interessante eu e você pensarmos isso na nossa fidelidade, porque Jó, ele é apontado por Deus como um homem justo, reto. Parte B do versículo 8, do verso 8, capítulo 1, diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó é apontado por Deus como um homem íntegro, como um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um grande ensinamento para mim e para você nesse momento de calamidade ao que nos cerca, ao que é nos mostrado. Não quero dizer se é grande ou se é pequeno, se há mentira, se é fake news, se o que é. Eu quero dizer para mim e para você ter essa clareza que o Senhor da nossa vida, ele tem que olhar a mim e a você nesse momento como pessoas íntegras, pessoas retas, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós não podemos perder essa essência da nossa vida. Nós não podemos perder isso. Nosso Senhor, ele tem que olhar para mim, para você com essa integridade, sabe? Fidelidade. Homem que busca, mulher que busca a justiça do Senhor. Que somos retos e íntegros e que somos temente a Deus em meio à calamidade. Porque no verso 9, no verso 10, de novo, voltando, não quero ser muito repetitivo, nem ser chato, mas ele respondeu, falas como qualquer louca, como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, também não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Se você ler o verso 22, vai dizer que Jó não atribuiu culpa a Deus de maneira nenhuma. Talvez seja uma forma de que eu e você paramos para pensar e olhar e ver a reação de Jó, porque Jó ele reage de uma maneira muito interessante para mim e para você, para mostrar para mim e para você, sabe, que ele é o momento de nós nos levantarmos, é o momento de luto, sabe, de oração, é um momento de oração. Hoje nós não rasgamos as nossas vestes, mas devemos nos rasgar diante do Senhor, porque o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. É interessante que quando falo em rasgar, eu me lembro disso, o véu foi rasgado. Eu tenho que me rasgar diante do Senhor, eu tenho que me dobrar diante do Deus ao qual me resgatou, ao qual me levou, sabe, tem me levado para pregar a palavra dele, é o Senhor ao qual tem me limpado, tem tratado o meu eu, tratado o meu ego, tratado a minha vontade, falando assim, não é a tua vontade, é a minha vontade que tem que prevalecer. Porque quando nós vemos aqui claramente, porque um homem só pode suportar isso tudo se o Senhor perseverar nele. Não dá para um homem suportar isso tudo se o Senhor não perseverar nele. E é interessante que ele rapa a cabeça, Jó, diante de tantas coisas, ele rapa a cabeça. Interessante observar que não era um voto nazireu, talvez ele raspou a cabeça. Nós sabemos que o povo judeu usava isso no voto nazireu, né? Raspava a cabeça, mas também talvez Jó ele raspou a cabeça para que não tenha orgulho, para mostrar, sabe, que não havia orgulho, não havia nada, um momento de muita dor. Talvez seja um momento que você tenha continuar, nós não estamos aqui reativando nem reavivando o Antigo Testamento, porque nós vivemos no período da graça, mas o texto trata sobre isso, sobre as atitudes que Jó tomou. Jó, ele rapa a cabeça e lançou-se em terra e adorou, lançou-se em terra, muito interessante isso, lançar em terra, sabe, lançar-se em terra primeiro, ele se levantou e depois se prostra.
Interessante que nós vimos que no verso 20 ele se levanta, depois ele se prostra diante do Senhor. É mais um ensinamento para mim, para você. Eu e você devemos andar prostrados diante de Deus. Olhar, orar mais, falar mais com o Pai. Falar mais com o papaizinho, falar mais com intimidade com Deus, buscar mais a santidade com o Senhor, prostrar mais diante do Senhor. Nosso orgulho tem que ser quebrado. Parece que o orgulho do Brasil está sendo quebrado. Parece que o orgulho do mundo está sendo quebrado. Parece que muitos joelhos estão dobrados nesse momento diante daquele ao qual pode solucionar a nossa vida. É isso que Jó está nos ensinando. Ele se levanta, ele toma a pancada, ele se prostra diante do Senhor. E aí ele reconhece uma coisa muito interessante para mim e para você. Ele reconhece que uma das coisas muito gostosa de falar, que eu amo pregar, falar sobre isso, sobre a soberania do meu Senhor, quando ele clareia, ele desvenda meus olhos, como fala no Salmo 119, verso 18, desvenda meus olhos para que eu conheça a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro poder da palavra. O salmista fala sobre isso, né? Sobre reconhecer a palavra, desvenda os meus olhos, desvenda os meus olhos, me dê sabedoria, porque Jó aqui ele fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ele lembra do nascimento e da morte, ele lembra do tempo que você nasce sem nada e vai sem nada. Quanto orgulho há num caixão, quantas pessoas importantes, por mais caro que seja o caixão, ali não vai um cheque, ali não vai um dinheiro, ali não vai os bens, ali não vai as promissórias, sabe, as aplicações, ali não vai as mansões, ali não vai os cordões de ouro de quilos que as pessoas usam. Ali vai o que você é realmente. Ali vai o que você é. Ali vai um par de meia, uma calça, sabe, uma camisa, uma roupa íntima, e ali é isso que vai. Uma flor por cima, é isso que te resta, é isso que me resta, e é isso que você leva. E ele retrata bem aqui, nu saí do ventre da minha mãe, porque você nasce nu, nu eu voltarei. Eu não levarei nada dessa terra. Eu não conseguirei levar o meu melhor computador de 5, 6 mil, meu melhor carro de 200 mil, meu melhor iate, meu melhor jato, meu melhor isso, meu melhor aquilo que você quiser pensar. Porque que fala que ele era um homem mais poderoso, e esse homem mais poderoso, ele ensina a mim e a você que nós não temos nada na morte, a não ser a nossa salvação dada através de Cristo Jesus, a nossa reconciliação dada através de Cristo Jesus, o amor do Pai ao enviar seu Filho pela minha e pela tua vida. É isso que nós temos na morte. É isso que nós vamos levar da morte, porque o crente ele não morre. O crente ele começa a viver após a morte. E Jó ele deixa bem claro aqui, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glorifica o Senhor na tua vida por tudo que você tem, glorifica o Senhor por tudo que você é, glorifica o Senhor por tudo aquilo ao qual o Senhor tem dado para você, por tudo aquilo ao qual o Senhor tem te abençoado, com a sua família saudável, com seus filhos saudáveis, com a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, uma igreja para que você possa congregar, uma família para que você possa amar, um lar, um telhado, algo para você poder se esconder da chuva, algo para você se esconder do sereno, porque às vezes nós não valorizamos isso, um abraço, um aperto de mão, ou aquele abraço caloroso que muitas das vezes nós passamos pelo irmão dentro da igreja e nos desviamos do irmão, não damos aquele abraço, e nesse momento muitos de nós estamos sentindo falta desse abraço. Muitos de nós estamos nu, cego, à beira da estrada, como Bartimeu, sentado à beira da estrada, falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É isso que Jó está ensinando para mim e para você. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha família. Porque é muito gostoso você se lançar em terra para adorar o Senhor, se prostrar diante daquele que é o Rei.
E é bem certo que nesse mundo nós estamos passando, passaremos aflição. Mas é certo que nós devemos adorar um Deus que Ele cuida de nós, que Ele nos ensina, que Ele é soberano, que Ele é o Deus criador. E como é gostoso falar isso, Ele é soberano, Ele é o criador, tem um domínio sobre todas as coisas, é o leão da tribo de Judá, é o grande eu sou, é o Deus que pega uma pessoa que tinha aversão a Ele e faz amar Ele de uma tal maneira. Sabe, é um Deus que limpa o nosso coração de toda maldade, herdada do Éden, maldade do mundo, e fala para mim e para você: eu cuido de ti. E eu que tenho pensamentos bons para você. Sou eu, em meio a toda essa calamidade. Jó, ele dá um ensinamento grande para mim e para você. Ele chega, eu não vou entrar aqui no capítulo 2, talvez outra vez, outra hora, mas eu gostaria não quero fazer nada muito longo, mas gostaria que você refletisse nessa adoração, em se prostrar, em adorar, em se levantar e se colocar de joelho diante do Senhor em momentos de calamidade. Essas atitudes, tome atitude na sua vida para com o Senhor. Se aproxime mais de Deus, se achegue mais para Deus, leia mais, adore mais, se aproxime mais do Senhor. Peça ao Senhor cada dia mais. E Jó em 42, verso 5, ele diz para mim e para você, lá no finalzinho, o último capítulo do livro de Jó, ele fala para mim e para você, um grande ensinamento para mim e para você: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tenha intimidade com Deus. Tenha algo para contar do que Deus fez na tua vida. Busque intimidade com o Senhor. Busque. Não conheço o Senhor só de ouvir, conheço o Senhor de ver. Pede ao Senhor: Senhor, desvenda meus olhos para que eu reconheça diante de Ti os milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho uma família saudável que teme ao Senhor. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho filhos, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho uma família. E se eu não tenho, talvez um dia eu falo como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Por enquanto, eu estou falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem sabe breve você vai chegar na sua igreja e vai falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não conheça o Senhor só de ouvir. Conheça o Senhor de intimidade com Ele. Busque intimidade com Ele através da leitura da palavra, através da oração, da intimidade, de dobrar o joelho e buscar intimidade com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor persevere em ti, que o Senhor faça cada dia mais, você e eu lermos a palavra dele, para que cresçamos junto como igreja do Senhor na face da terra. Oremos ao Senhor. Pai amado, santo e Pai querido, mais uma vez eu te oro, te glorifico e te exalto, Pai. Pai, como é bom conversar contigo, Pai. Como é bom falar da tua palavra. Como é bom falar dos teus milagres. Como é bom falar do Senhor, Pai. Pai, que cada dia mais eu possa crescer em conhecimento para a glória do teu nome. Que cada dia mais a nossa igreja em Conceição de Jacareí possa crescer
para a exaltação e glorificação do Teu nome, Pai amado. Pai, abençoe nossas vidas, abençoe todos aqueles que ouvirem e verem esse vídeo, Pai. Para a glória do Teu nome, Pai amado. Pai, que todo eu, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, seja tirado de nós e que nós possamos cada dia mais glorificar e exaltar o Teu nome, porque é para isso que nós nascemos, Pai. Para glorificar, honrar e Te glorificar cada dia mais, Pai. Eu Te exalto, Pai, e Te digo, Pai, cada dia mais, Pai, eu Te amo e sem Ti eu não posso viver, Pai. Muito obrigado por um dia o Senhor ter me resgatado, o Senhor ter me alicerçado na Tua palavra, o Senhor está me ensinando cada dia mais a viver conforme a Tua vontade e Teu querer. Pai, nos dê paz, mas é uma paz vinda do Senhor, uma tranquilidade vinda através da Tua palavra, da leitura da Tua palavra, intimidade contigo, Pai. Eu Te glorifico, Te exalto, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.